Olá, queridos, tudo bem? Como tratar de tópicos especiais de acentuação gráfica? Existem alguns casos de acentuação que merecem a nossa atenção e que são casos particulares, mas eu gosto de tratá-los em blocos separados, a fim de que você entenda que isso não compõe um todo de regras que engloba a maior parte dos vocábulos. Até porque essas peculiaridades que apresentarei aqui, elas não são o nosso foco de análise, elas não são o principal objetivo da nossa análise. O principal objetivo está nos dois blocos anteriores, sobretudo no primeiro deles, em que falo das 3 primeiras regras, até porque as 3 primeiras regras, elas são essenciais para que você entenda todo o resto de acentuação gráfica. Aqui são peculiaridades que já apareceram, claro, em provas de concurso público e que merecem a sua atenção, mas não a sua prioridade. Precisamos dominar tudo, claro, mas precisamos ter as nossas prioridades. Vejamos a tela, portanto. Olha só. A primeira que quero tratar com vocês é acerca das paroxítonas terminadas em ditongo ou eventuais proparoxítonas, ok? Assunto que já foi tratado em blocos anteriores, ok? Nós já falamos sobre, mas eu quero frisar. Se eu pego uma palavra como horário, você sabe que essa palavra ela pode ser separada de 2 maneiras distintas a depender do dicionarista. Poderia ser horário ou poderia ser horário. Ok? Volto a repetir. Qual dessas 2 análises é prioritária? Horário. Ok? Dessa forma aqui é a análise prioritária. É a análise que mais é abordada em provas de concurso público. Ou seja, a abordagem como uma paroxítona terminada em ditongo. A sua prioridade é para essa análise aqui, uma paroxítona terminada em ditongo. Isso vale só para a palavra horário, professor? Não, isso vale para todas as ocorrências em que você tiver dúvida se a separação de uma palavra é como uma paroxítona terminada em ditongo ou como uma proparoxítona. Sempre que você tiver essa dúvida, entre as 2 análises, prefira esta, ok? Porque essa é prioritária nas provas de concurso público. Essa outra separação é aquela que é concebida como uma eventual proparoxítona. Elias, como é que eu vou saber, então, na hora da prova, qual é a forma que foi adotada? O que eu tenho a dizer a você é o seguinte: isso é uma divergência entre dicionaristas, ok? E que, infelizmente, as bancas não dispõem aos candidatos uma bibliografia e isso acaba confundindo a vida de quem precisa fazer a prova e, claro, a vida de quem trabalha com isso e quer ensinar o assunto. O que eu falo para você é o seguinte, com a minha experiência em diversas questões. Essa é a análise prioritária. Ok? Não dê prioridade a essa análise aqui porque ela é pouquíssimo comentada. A sua prioridade está aqui. Essa análise é a que mais aparece em provas, é a dominante, é a que está em praticamente todas as bancas. Então eu não quero que você polemize. Surgiu essa dúvida? Você vai cair para essa análise. Surgiu essa dúvida, você vai cair para essa análise. Claro, eu quero que você analise sempre com muito bom senso, analise as possibilidades, analise as questões, analise as circunstâncias, a fim de que você saiba priorizar qual é a análise mais importante, qual que é a análise consensual. Só que já te adianto, no frigir dos ovos, essa aqui impera, ok? Impera. Mas chamo sua atenção para um detalhe, que é o detalhe do CESP, que eu já havia comentado, para o CESP. Para o CESP. 2 regras distintas podem justificar a acentuação
dessas palavras. Tá? Isso para o CESP. Professor, e se isso aparecer em outra banca? Se outra banca fizer a pergunta que o CESP fez? A palavra horário pode ter o seu acento justificado por duas regras distintas, por duas regras ao mesmo tempo. Se outra banca fizer essa pergunta, vá pelo raciocínio do CESP, porque pelo menos temos uma jurisprudência caso haja necessidade de recurso. Ok? Então eu coloco para você o panorama do que já apareceu, até porque isso é uma divergência entre dicionaristas e gramáticos, e o nosso objetivo é só passar em concurso público. Eu não posso bater o martelo para você e falar qual que é a verdade absoluta. Por quê? Porque essa verdade absoluta não existe. Estamos diante de uma ciência humana e não de uma ciência exata, ok? Vejamos a tela mais uma vez. E vamos falar de outra peculiaridade. Olha só, a regra do hiato. O que nós estudamos acerca da regra do hiato? Na regra do hiato, eu acentuo as vogais I ou U quando são a segunda vogal de um hiato. Já falamos sobre isso, já estudamos esse aspecto, certo? Certo. Mas existem exceções dentro da regra do hiato. Olha só, na regra do hiato, não são acentuadas, perdão aqui, viu? Perdão, vou fazer uma correção aqui dessa maneira mesmo. Ó, não são acentuadas as vogais I e U quando formam hiato e são seguidos de L, M, N, H, R ou Z, quando são seguidas. Vou fazer as correções aqui, tá? Peço que você já me desculpe para que haja esses acertos de concordância. Olha só, não são acentuadas as vogais I ou U quando formam hiato e são seguidas de L, M, N, NH, R ou Z. Vamos olhar que circunstâncias são essas. Juiz. Claro que em juiz existe um hiato. A segunda vogal desse hiato é a vogal I. Então, ela não é acentuada. Por quê? Porque está seguida de Z. Ok? Agora, cuidado. Juiz não tem acento, mas juízes tem acento sim, beleza? Tem acento, porque não é mais seguido só de Z. É seguido de Z-E-S, ok? É só juiz, vale para juiz, vale para raiz. Ruim. Ruim. Duas vogais juntas que na separação silábica se separam. O nome disso é hiato, só que é seguido de M. Então, ruim não recebe acento. Rainha. Rainha. É um hiato? É, ó, duas vogais juntas que na separação silábica se separam, mas seguido de NH. Então, não possui acento. Constituinte. Constituinte. Duas vogais juntas que na separação silábica se separam. O nome disso é hiato. A segunda vogal é a vogal I, só que é seguida de N. Então, não é acentuada. Ruir. Duas vogais juntas que na separação silábica se separam. O nome disso é hiato. Só que é seguido de R. Então, não há acento. Ladainha. Ladainha. E o mesmo para campainha. Eu tenho hiato nas duas. Segunda vogal do hiato é a vogal I, só que seguido de NH, assim como em rainha. Então essas palavras não são acentuadas. Por quê, professor? É exceção. Exceção não tem porquê. É uma exceção, então é decorar mesmo. Quando a letra for seguida de L, M, NH, R ou Z. Quando for essas circunstâncias, eu não vou colocar o acento. Lembrando, especial, juiz, raiz, não possui acento. Agora, juízes tem acento. Raízes tem acento. Legal? Então, isso aqui, mais uma peculiaridade. Quero comentar com você sobre essa palavra aqui, ó, veículo, uma vez que ela já foi objeto de polêmica em questões de concurso público, mais especificamente em uma questão do CESP. Se eu faço a separação da palavra veículo, nós vamos observar o seguinte. O que nós temos em veículo? Nós podemos falar, por exemplo, que a sílaba tônica é a antepenúltima. Portanto, estamos diante de uma palavra que é paroxítona. E como sabemos,
toda proparoxítona é acentuada. Mas eu posso analisar também à luz da regra do hiato. Duas vogais juntas que na separação silábica se separam. O nome disso é hiato. A segunda vogal é a vogal I, então pode ser acentuada pela regra do hiato. I. Se nós concebermos as regras de acentuação gráfica de maneira ampla e de maneira objetiva, nós podemos afirmar que em veículo incidem duas regras de acentuação simultaneamente, que é a regra das proparoxítonas e a regra do hiato. É bem melhor, inclusive, conceber que veículo é acentuado por duas regras do que conceber que horário é acentuado por duas regras ao mesmo tempo. É muito melhor, porque horário está dentro de uma polêmica gramatical. Como eu te disse, não é um consenso entre dicionaristas e gramáticos. Agora, no caso de veículo, não há dúvida, a separação de veículo é só essa e incidem duas regras ao mesmo tempo, proparoxítonas e hiatos. Professor, qual regra prevalece? Até porque quando o CESP fez essa questão, eles não falaram que em veículo incidiam duas regras ao mesmo tempo. E o pior, o CESP entendeu que em veículo havia um hiato, mas não havia uma proparoxítona. Olha que absurdo. Aqui eles entendem que incidem duas regras. Aqui eles não entendem que incidem duas regras. Segundo, entre essas duas regras, eles disseram que estava a do hiato e não a das proparoxítonas. Então, para desmistificar o CESP e até para desmentir o CESP, eu quero traçar com você um comparativo entre palavras. Veja comigo o seguinte. Quando pegamos a palavra veículo, já te mostrei a separação, incidem duas regras simultaneamente. Quando pegamos uma palavra como gramática, só incide uma regra. Gramática é uma palavra que é proparoxítona, sem dúvida, e toda proparoxítona é acentuada. Em saúde, nós temos duas vogais juntas que na separação silábica se separam, o nome disso é hiato. Ou seja, aqui nós temos a regra do hiato. Na palavra país, eu tenho duas vogais juntas que na separação silábica se separam. A segunda vogal é a vogal I, então, claro, temos a regra aqui dos hiatos tônicos. Se olhamos a palavra feiura e Piauí, quero passar por elas antes de chegar a maiúsculo. Feiura perdeu o acento. Por que perdeu o acento? Apesar de haver um hiato, é um hiato antecedido por ditongo, ok? E está em posição paroxítona, por isso houve a perda do acento. Já em Piauí, o acento foi mantido, porque apesar de haver um hiato antecedido por ditongo, a posição não é uma posição paroxítona, e sim uma posição oxítona, então o acento foi mantido. Ora, professor, então peraí. A ideia é, se o hiato é antecedido por ditongo, mas está em posição oxítona, o acento é mantido. Se o hiato é antecedido por ditongo em posição paroxítona, e é isso que o novo acordo fala, o acento é retirado. Agora olha maiúsculo. Em maiúsculo, eu tenho um hiato antecedido por ditongo. E esse hiato antecedido por ditongo não está em posição oxítona, como é o caso de Piauí. Ora, então, se nós considerarmos aquilo que afirma o novo acordo, o acento de maiúsculo deveria ser retirado, porque é um hiato antecedido por ditongo e que não está em posição oxítona. Então, via de regra do novo acordo, deveria ser retirado. Agora, sabe por que em maiúsculo o acento não foi retirado? Porque aqui eu tenho uma palavra que é proparoxítona. Ou seja, o próprio novo acordo nos mostra que, antes de ser um hiato, porque em feiura existe um hiato, antes de ser um hiato, o que prevalece é o fato de ser proparoxítona. Porque o que acontece? Em feiura seria uma paroxítona terminada em A, e paroxítona terminada em A não é acentuada, então por isso que se retirou o acento. Mas em maiúsculo eles poderiam retirar o acento, mas por que não retiraram? Porque entenderam que em maiúsculo existe algo maior do que um hiato, que é o fato de ser proparoxítona. Isso prova o seguinte: em veículo, eu posso entender que existe a regra do hiato? Posso. Posso entender que existe a regra das proparoxítonas? Posso. Mas qual que é a regra que prevalece? O próprio novo acordo deixa isso bem claro. A regra que prevalece é a regra das proparoxítonas. Essa é a que prevalece. Repito, ambas justificam a acentuação de veículo, mas uma delas é prioritária, a das
proparoxítonas, ok? Então eu estou fazendo isso tudo por quê? Porque eu sei que quando você confronta questões que falam sobre eventuais proparoxítonas, no caso de paroxítonas terminadas em ditongo, e o CESP admite duas regras, e não admite duas regras aqui, nós podemos conceber, claro, que o CESP é uma banca arbitrária. Já observei que outras bancas não fazem essa análise, então não sei qual é a banca exata do seu concurso, mas já estou dizendo para você que arbitrariedades são essas para você já saber qual que é a linha de análise das bancas, ok? O CESP errou feio na análise de veículo. Para mim, o CESP também erra feio quando fala que duas regras incidem sobre horário, erra feio, mas eu comento para você porque caso apareça em prova, você vai saber como proceder ou até, se necessário, saber como interpor um recurso, ok? Vamos falar mais adiante, portanto, a palavra hífen, eu quero fazer com você algumas análises prévias. Que análises prévias é essa? Primeiro eu vou pegar para você a palavra item. Item é uma palavra acentuada? Não. Por que não é acentuada? Porque é uma paroxítona terminada em "em" com "m", ok? Assim como o plural de item também não é acentuado. Itens. Também não recebe acento porque é uma paroxítona, volto a dizer, a sílaba tônica de item é o i, a sílaba tônica de itens é o i, só que é uma paroxítona terminada em com "m", então por isso não recebe acento, ok? Se eu pego uma palavra como armazém, armazém é acentuado. Por quê? Porque armazém é uma palavra oxítona terminada em com "m", ok? O mesmo ocorre com o plural. O plural de armazém, armazéns, ok? Termina em ENS, recebe acento, o acento é mantido. Situação semelhante, nós temos uma curiosidade da língua portuguesa, tá? Na palavra parabéns. Parabéns, professor! Não sei se você sabe, mas parabéns é o singular e parabéns é o plural. Só que a nossa tradição nos fez usar com muito mais frequência a forma pluralizada. Parabéns. Mas existe a forma singular parabéns arcaica, ok? Está aqui registrado e a regra de acentuação, inclusive, justifica. Agora, o que eu quero te mostrar é o seguinte. Se eu pegar a palavra hífen, hífen nós sabemos que é uma palavra acentuada. E por que essa palavra ela é acentuada? Pelo seguinte motivo. É uma palavra que é paroxítona, terminada em com "n", e é por isso que hífen é acentuado. Só que o plural de hífen tem um problema. Porque no plural de hífen, eu tenho hífens, terminado em ENS. Note comigo o seguinte. No plural de hífen, eu tenho a mesma terminação de o plural de item e do plural de armazém. Veja, ENS, 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 em todas elas. Quando vai ao plural, as terminações se encontram. Como é que funciona então, professor? Aí a gramática entendeu da seguinte maneira. Hífen no singular tem acento. Agora, hífen no plural não tem acento. Isso também vale, por exemplo, para a palavra pólen. Pólen no singular com acento. Pólens no plural sem acento. Por que sem acento? Porque a terminação é a mesma. Então, não possui acento. O mesmo ocorre também com a palavra ímen. Ímen possui acento quando está no singular. Por quê, professor? Porque é uma paroxítona terminada em com "n", então aqui recebe acento. Mas quando essa palavra vai ao plural, a terminação fica idêntica à de outras palavras, fica ímens. Então, nesse caso, como a gramática entende? Que o acento deve ser
retirado. É o mesmo que ocorre em pólens. É o mesmo que ocorre em ímens. O acento é retirado. Então essa é a particularidade da palavra hífen, mas não só hífen. Hífen, pólen, ímen, úmen, são particularidades dessas palavras, ok? Queridos, eu acabei de fazer uma exposição aqui para vocês de algumas particularidades dentro de acentuação gráfica. Ressalto, as particularidades, elas não estão acima daquilo que estudamos nos dois blocos anteriores. Essas aqui são particularidades que você vai apreciar em uma questão ou outra, mas eu quero que você se lembre com muito carinho de que as particularidades compõem um pedaço pequeno de um assunto maior, mais extenso e mais complexo, e que é amplamente cobrado em provas de concurso público. E eu quero que você tenha essa sabedoria, que você tenha essa sapiência ao analisar as questões que iremos resolver na sequência, ok? Próximo bloco, somente dedicado à resolução de questões de acentuação gráfica. Um forte abraço e até daqui a pouco.